Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Naus. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a revisão com vocês de língua portuguesa, ok? Então nós vamos começar falando sobre o que é um verbo de ligação. Vocês lembram? Então, os verbos de ligação são os verbos que ligam o sujeito às suas características, indicando o seu estado. O sujeito é, o sujeito está, o sujeito ficou. Tá? Então, os principais verbos de ligação são o verbo ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar no sentido figurado, parecer, virar, continuar e viver. Então, eu tenho exemplos sobre os verbos de ligação e antes ele me fala, os verbos de ligação distinguem-se dos verbos intransitivos e transitivos. Nós vamos estudar, relembrar sobre os intransitivos e transitivos também, tá? Na medida em que esses expressam uma ação praticada ou sofrida, ou seja, os verbos transitivos, eles são verbos que vão trazer o que na frase, que vão ter obrigatoriamente o que? Expressar uma ação praticada ou sofrida, né, pelo sujeito. Já os intransitivos são verbos que não possuem o que? Transitividade, ou seja, são verbos completos, não precisam, dentro da frase, eu falar propriamente o que aconteceu, o que vai acontecer, porque por si só eles já têm um complemento na sua frase, ele não precisa desse complemento, porque por si só, quando eu digo, por exemplo, assim, João chorou. Por que ele chorou? Eu vou falar só se eu quiser, não é verdade? Mas se eu disser agora diferente, chorei, aí você vai falar por quê? Né? Aí eu vou completar minha frase. Agora, se eu disser João chorou, fica claro que João chorou. Agora, o porquê, o motivo pelo qual isso aconteceu, eu digo se eu achar que há necessidade. A mesma coisa se eu disser João dormiu. Eu não preciso falar a hora que ele dormiu, como ele dormiu, de que jeito, só se eu quiser. João morreu, por exemplo. Não preciso falar de que, onde, que aconteceu. Tá? Então, são chamados de verbos intransitivos porque por si só tem um complemento já feito, já produzido ali no seu sentido do verbo. Alguns verbos, eles podem sim ser transitivos e em algumas situações intransitivos. Não estudei isso com vocês ainda, mas sim, pode acontecer. Por quê? Porque em algumas situações, a própria frase, quando você lê, você fala assim, isso aqui está incompleto, não entendi isso não. Vai precisar desse complemento. Outras vezes, você vai ler o mesmo verbo e fala assim, olha que engraçado aqui, esse verbo ele é transitivo, porque ele precisou desse complemento. Tá? Agora, tem verbos que são só transitivos, que eles precisam mesmo de um complemento. Quando eu digo preciso, quem precisa de alguma coisa, não é verdade? Se eu falar assim, preciso, aí você vai falar assim, de que você precisa? Né? Se precisa, vai ficar meio incoerente a minha frase. Então, neste caso, são verbos que necessitam desse complemento. Alguns não vão necessitar e alguns, em algumas orações, ele vai precisar, em outras, ele pode não precisar desse complemento. Então, nós temos que ficar atentos o que a frase traz para nós. Como essa frase chega para nós? Ela está completa, incompleta, ok? Então, olha os exemplos voltando para os verbos de ligação. A plateia é toda jovem. Aqui eu tenho verbo de ligação. Olha, vem o verbo ser, né? E quando digo assim, a plateia é toda jovem, esse sujeito aqui, a plateia, ele está, no caso aqui, o complemento toda jovem, está o quê? Complementando justamente a questão da plateia, ela ser toda jovem, tá vendo? Da plateia ser toda jovem. Então, quando eu tenho verbos de ligação, o meu complemento aqui ele não vai ser objeto, nem direto, nem indireto, nem direto, nem indireto. Porque olha para você ver, eu vou perguntar quem é o que. Então, tá vendo? Na minha pergunta, eu não preciso colocar aí preposição, porque não existe quando eu estou designando a verbos de ligação. Então, o verbo é um verbo de ligação e o complemento dele vai ser o quê? Então, o predicativo do sujeito.
Lembrem-se disso, quando eu tenho verbo de ligação, eu não tenho objeto direto e indireto. Eu tenho o quê? Predicativo do sujeito. Então, o seu complemento é um predicativo do sujeito. É verbo de ligação. Hoje teremos casa cheia. Então, aqui, ó, eu tenho já um verbo transitivo. Por que eu tenho um verbo transitivo? Porque esse verbo ele precisa de um complemento. Hoje teremos o quê? Casa cheia. Então, esse casa cheia é um objeto direto, porque não me pede uma preposição, tá? Então, ele é um verbo transitivo. Se eu fosse complementá-lo todo aqui, verbo transitivo direto, tá? Porque teremos precisa de um complemento para ter sentido. Se eu falar com vocês, hoje teremos, você vai falar assim, o que nós vamos ter? Porque você está ficando doido? Hoje teremos aula de língua portuguesa. Ok, aí está completo, mas hoje teremos, é esquisito, não é? Tá vendo como que na frase a gente tem que ter maldade, se está completo ou não? É a mesma coisa da frase abaixo, ó, não vou. Aí já é um verbo intransitivo, porque o próprio verbo já complementa a frase. Então, se eu falar com vocês assim, não vou, aí você vai falar assim, professora, mas não vai para onde? Por que você não vai? Não é verdade? Mas quando eu digo que eu não vou, né? Quando eu falo assim, não vou, eu não preciso completar a minha frase. Porque quando eu digo não vou, eu não vou a algum lugar. Agora, se eu disser assim, ela não vai para a escola amanhã. Olha como que ele precisou de um complemento. Ela não vai. Não vai para onde que ela não vai? Tá vendo? Precisa de um complemento, precisa saber para onde que ela não vai. Porque a minha frase, ela fica incompleta. Né? Ela fica sem sentido, necessariamente. Não tem aquele sentido que fala assim, não entendi o que você quis dizer. Agora, quando eu falo assim, não vou, é para algum lugar que eu vou. Agora, quando eu digo assim, ela não vai, tá? Para algum lugar que ela não vai. Mas para qual lugar ela não vai? Não fica esquisito se eu disser para vocês, ela não vai? Dá para entender quando eu digo assim, ela não vai, e quando eu digo não vou? Olha a diferença de um verbo, é o mesmo verbo ir, mas do verbo em uma frase e o verbo na outra frase. Então é essa maldade que vocês têm que ter em relação aos verbos intransitivos. Mas, mais para frente nós vamos estudar aqui ainda nessa aula, e tem alguns que são intransitivos mesmo, que não precisam mesmo de complemento. Mas alguns podem ser transitivos que em algum dado momento, em alguma frase, pode ter o sentido de intransitivo sim, tá? E vice-versa, ok? Mas não fique preocupado com isso não, porque os exemplos, as atividade avaliativa, as provas não vão trazer ambiguidade para vocês, tá? Vocês vão conseguir identificar. Os verbos de ligação podem indicar estado circunstancial, estado permanente, mudança de estado, continuidade do estado. Isso de ligação. Estado circunstancial, em alguns casos, podem ser aparentes também. O verbo estar, exemplo, estou exausta. Então, é uma circunstância aparente. A pessoa pode estar exausta por algum motivo, não é verdade? Mas depois ela pode se recuperar. Parecer, exemplo, ela parece feliz com os resultados. Então, naquele momento, ó, é a circunstância, naquele momento ela está feliz, ela parece feliz por causa de alguma coisa que aconteceu. Então, estes resultados aqui foram bons, porque ela ficou feliz, porque ela parece feliz. Então, circunstância. Andar. Desde aquele episódio, andamos sempre contentes. Olha, o verbo andar aqui, ó. Desde aquele episódio, então, desde que aconteceu aquilo, alguma coisa, nós estamos o quê? Contentes, nós andamos contentes. Mas aí não é andar de acelerar, é de quê? Sem ser de acelerar no sentido figurado, tá? Figurativo do verbo. Então, esse andar aqui não é um verbo de ação. Se fosse andar, ela por exemplo, desde aquele episódio, andamos sempre rápido. Aí é de andar, de ação. Mas aqui, andamos sempre contentes, é o quê? É um estado circunstancial, é um sentido figurativo do verbo, tá? Então, desde que aquilo aconteceu, que elas andam contentes. Então, circunstância, circunstancial. Olha o estado permanente. O verbo ser, eles são capazes de finalizar tudo até amanhã. Olha o verbo ser aqui representado pelo são.
tá? Então, quando eu digo eles são capazes, estado permanente dele, por quê? Porque ele consegue fazer aquilo, tá? Independente do que aconteça, ele tem essa capacidade. Viver, exemplo, vivem doentes. Então, estado permanente porque vira e mexe eles estão doentes. Bom, mudança de estado, ficar. Fico feliz com a notícia. Então, hoje ele fica feliz, mas esse estado pode mudar, ele pode vir a ficar triste. Então, quando fala fico feliz, é um estado, mudança de estado, tá? Com a notícia, porque depois ele pode ficar com uma outra característica, por exemplo, triste, aborrecido, ok? Então, por isso que a mudança de estado, o verbo ficar sempre vai mudar o estado, né? Se você fica de alguma maneira, de algum jeito. Esse jeito qual for, esse jeito não é permanente, não é para sempre, tá? Tornar-se, exemplo, ela se tornou um exemplo de vida. Então, mudança de estado, porque ela se tornou, tá vendo? Não é permanente. Olha a diferença. Mudança de estado, ela se tornou um exemplo de vida. Virar, exemplo, depois de tudo, virou um santo. Então, mudança de estado, depois de tudo que ele fez, provavelmente foi uma coisa muito ruim. Ele se tornou o quê? Ele mudou, virou um santo, tá? Mesmo depois das coisas ruins que provavelmente ele fez. Okay? Então, mudança de estado. Estado permanente é quando a pessoa, igual exemplo, vive doente, vive reclamando. Olha pra ver, então, estado, nossa, vocês já repararam? Não sei se vocês têm amigos assim, que só reclamam da vida. Ai, mas tem muito fracasso, tem muita atividade, tem muita gente chata, tem muito isso, a pessoa só reclama. Então, você já reparou que é o estado permanente da pessoa. A pessoa não muda o estado dela. Ela fica por toda a vida reclamando de tudo. Então, estado permanente. Quando a pessoa reclamona, estado permanente dela. Agora, quando a pessoa reclama de vez em quando, vez ou outra, mudança de estado. Um dia ela pode reclamar, outro dia ela pode elogiar, outro dia ela pode falar outra coisa. Tá vendo a diferença? Então, o verbo vai trazer isso para nós. Ó, vivem doentes. Vivem sempre, vivem reclamando. Eles são capazes. Eles são capazes hoje, eles vão ser capazes amanhã também, tá? Diferença de ficar, tornar, virar. Dependendo muito aí da frase, é óbvio. Você olha e fala, não, isso aqui é estado permanente, isso aqui é mudança de estado, tá? Então, continuidade do estado, permanecer, ó, continuidade, permanece, tá vendo? Ó, ele permaneceu calado, ele permanece reclamando, mesmo as coisas mudando. Então, continuar, ela continuou atenta ao trabalho, ele continuou reclamando, mesmo havendo mudanças. Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, eu falei com vocês que quando eu tenho verbo de ligação, eu tenho um complemento que se chama predicativo do sujeito. É a característica que define ou modifica o sujeito e é ligada a ele através do verbo de ligação. Exemplo, ambos continuam doentes. É o meu verbo de ligação, continuar, permanecer, né? Então, sujeito ambos, ok? Então, sujeito aqui, ó, ambos, que o verbo aqui continua, ambos continuam, tá vendo? Predicado, tudo que resta, tirando o sujeito, então continuam doentes. O verbo de ligação, continuam, e o predicativo do sujeito, doentes, que complementa o que? Ele fala, o predicativo do sujeito complementa o meu sujeito. Ambos doentes, tá vendo? Então, ambos continuam doentes. Então, eu tenho o predicativo do sujeito e não objeto direto nem indireto, porque eu tenho um verbo de ligação. E quando eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito como complemento e não objeto direto e nem indireto, ok? Lembrem-se que o predicativo do sujeito, ele já fala, o predicativo do sujeito, ele complementa o sujeito, tá? Objeto direto, indireto, direto, indireto, vai complementar o verbo. E o verbo vai se referir ao sujeito, bom? O que não pode acontecer é um verbo de ligação sem predicativo, pois sem ele o verbo deixa de ter a função de ligar, de ligação. Logo deixa de ser verbo de ligação. Então, tá vendo? Ó? Se o meu verbo de ligação não tiver o predicativo, não tiver o seu complemento, né? O sujeito não tiver o complemento lá no predicativo do sujeito através do verbo de ligação, não vai ter o que? Um verbo de ligação. Isso não pode acontecer. Toda vez que eu tenho um verbo de ligação, eu tenho que ter um predicativo do sujeito.
Então vamos aos verbos transitivos. Primeiro, direto. Os verbos transitivos diretos são aqueles que não exigem preposição obrigatória, porque eu vou ter um objeto direto, não um objeto indireto. Então, exemplo, a Marina ama xadrez. Quem ama alguma coisa ou alguém. Não tem preposição. Marina ama. Marina ama quem ou o que? Xadrez. Complemento aqui vai ser o quê? Objeto direto. O verbo amar precisa de um complemento para concluir a informação transmitida. Xadrez é esse complemento. Uma vez que ele não vem seguido de preposição, ele é chamado de transitivo direto. Contrário do transitivo direto, tem os indiretos, que são aqueles que exigem a preposição. Tomás gosta de lasanha. Quem gosta, gosta de alguma coisa, de alguém, não é verdade? Tomás gosta. Tomás gosta do que ou de quem? De lasanha. É necessário complementar a oração para que a mesma faça sentido. Sozinho, o verbo gostar não consegue transmitir completamente uma informação. Então, se eu tenho uma preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. O complemento do meu verbo vai se chamar objeto indireto. E os dois juntos, direto e indireto, são aqueles que exigem dois complementos, um dos quais sem e o outro com a preposição obrigatória. Esse outro aqui ficou separado erroneamente aqui, tá? É outro. Então, desculpem, foi um erro meu, uma falha, não observei. Exemplo, Carlos ofereceu chocolates a Milena. Então, olha o verbo, ofereceu, oferecer. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Então, ele ofereceu chocolates, objeto direto, a Milena, para alguém, a alguém. Olha aí minha preposição, objeto indireto. Então, Carlos ofereceu. Carlos ofereceu o que a quem? Tá vendo? Ofereceu o que a quem. Temos aqui um verbo, aqui é verbo, né? Verbos que necessita de dois complementos. Afinal, temos duas questões, até então sem respostas. Então, bem, Carlos ofereceu chocolates. Chocolates é um complemento sem preposição, logo direto. Continuando, Carlos ofereceu chocolates a Milena. A Milena é um complemento, por sua vez, com preposição, logo indireto. Então, neste caso, desta frase, eu tenho verbo transitivo direto e indireto. Lembrem-se que, em alguns casos, o meu verbo pode ser direto e indireto, mas na minha frase, ele tem apenas um complemento, apenas do objeto direto. Se eu falar assim, comprei um livro. Tá, quem compra alguma coisa. Comprei um livro, só isso. A diferença, comprei um livro da professora. Então, quando eu falo comprei um livro da professora, aí eu tenho os dois complementos. Quem compra alguma coisa de alguém. Então, comprei o livro, objeto direto, da professora indireto, ok? Então, vocês têm que ficar atentos à frase, se traz os dois complementos ou um só. Agora, tem alguns que é só objeto direto sempre. Não vai ser indireto, não. Também não, o verbo, tá? E os verbos intransitivos? Ao contrário do verbo transitivo, os verbos intransitivos não necessitam de complemento, porque são capazes de, sozinhos, dar informação completa sobre o sujeito. Exemplos. Cíntia morreu, Daniele chegou, tudo passa, adormeci. Tá? Pronto. Dar informação completa sobre o sujeito. Aqui, ó. Morreu Cíntia, chegou Daniela, passa, tudo passa, né? Que eu não posso dizer que algum nome, mas tudo passa, tá? E adormeci, eu adormeci, só que o eu não está explícito aqui, está implícito, ok? Então vamos agora passar para o sujeito e predicado. Para fixar sujeito, então, que nós vimos muito aí, o ser sobre o qual se declara alguma coisa, e o predicado, o que se declara a respeito do sujeito. Aqui não fui eu que errei, não. Faltando um L aqui, mas é da placa mesmo, tá? Então, achei interessante porque isso aqui, para você fixar, memorizar, sujeito, o ser sobre o qual se declara alguma coisa, e o predicado, o que se declara a respeito do sujeito. Então, vamos lá. Olha a professora aí. Parece muito comigo, não. Eu não tenho olhos azuis, né? Os feridos foram socorridos pelo médico. Então, vamos analisar essa frase. Qual que é o verbo da minha frase? Foram socorridos. Nesse caso, eu tenho uma locução verbal. Não é isso? Do verbo socorrer, não é isso? O verbo ir, né? Porque foram socorridos. Bom, neste caso,
O meu verbo, ele está se referindo a quem? Aos feridos ou ao médico? Se você reparar, ele fala assim, ó, foram socorridos. Quem foram socorridos foi o médico? Tá vendo a maldade? Não, não foi o médico. Foram os feridos. Então, na verdade, o meu sujeito nessa frase não é médico. São os feridos. Porque ele está declarando algo, né, sobre os feridos. Eles foram socorridos. Bom? Então, médico aqui não será o meu sujeito. E um complemento, meu predicado. Ó, foram socorridos pelo médico. Tudo aqui predicado. Então, no caso aqui, o meu sujeito, os feridos. Então, vamos ver os tipos de sujeito que eu tenho, que vocês aprenderam. Sujeito simples possui apenas um núcleo. Lembra? Ele tem um núcleo apenas como principal, uma palavra principal. O composto tem duas palavras principais, né? Então, dois núcleos. Desinicial, determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Ou seja, vem através de um contexto. Eu li alguma coisa antes, aí eu posso classificar o sujeito como desinicial, porque ele não vem na minha frase, mas ele vai estar se referindo àquele texto, àquela frase, àquela legenda, alguma coisa, tá? E o indeterminado é o contrário, ele não vai estar se referindo, ele não aparece explícito na oração por ser impossível de determiná-lo, tá vendo? Então nós não sabemos quem é. Mas sabe-se que existe um agente da ação, sabe-se que existe uma pessoa que praticou a ação, só não sei quem é, ok? Então, ao contrário do desinicial, que eu sei quem é, porque ele está dentro de um contexto anterior, dentro daquele contexto, bom? Sujeito inexistente é a mesma coisa de oração sem sujeito, tá? É designado por verbos que não correspondem a uma ação, como os fenômenos da natureza, o verbo haver, lembram? O verbo haver na terceira pessoa, no sentido de existir, tá? E em alguns outros casos que nós vamos ver. E dentro da minha classificação, eu tenho a minha predicação verbal, né, que nós até falamos a respeito já sobre isso, que observa a significação dos verbos nas frases. Teria até colocado isso lá mais para trás, né? Eduardo viajou, intransitivo, completo. Eduardo comeu maçãs, transitivo direto. Ó, os meus sujeitos todos vão ser quem? Eduardo. Os meus predicados vão ser quem? Do verbo em diante. Ok? Então aqui, ó, todos aqui então vão ser o quê? Sujeitos simples, porque todos se referem a uma única pessoa, a um único núcleo, tá? Eduardo comeu maçãs, transitivo direto. Eduardo assistiu ao filme, ou seja, ao filme, transitivo indireto. Eduardo informou o problema ao diretor, transitivo direto e indireto. Eduardo é preguiçoso, verbo de ligação. Então, aqui mostra para vocês por que aqui no caso eu tenho transitivo direto e indireto. Aqui, ó, o problema foi informado para quem? Ao diretor, ok? Então, eu tenho também a classificação do predicado. Se aqui eu tenho a classificação do sujeito, aqui eu tenho a classificação do predicado. O que vocês aprenderam foram o predicado nominal, não é isso? E o verbal. O predicado e verbo nominal, que são os dois juntos, ainda vocês não aprenderam. Então, eu não cobro isso, tá? Então, possui como núcleo um nome, ou seja, o predicativo. Então, eu tenho um predicado nominal quando eu tenho um verbo de ligação. Os homens ficaram calados, ó, ficar, sujeito simples, os homens, predicado, ficaram calados. Tipo de predicado nominal. O verbo ficar, neste caso, não é um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação. Apenas liga o sujeito ao seu predicativo. Então, ele é um verbo de ligação. Por isso que o meu predicado é nominal, ok? Então, aqui eu tenho, se eu tenho predicado nominal, se eu tenho predicado nominal, se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito. Lembrem-se disso, tá? Ele só liga o que os homens a calados, porque eles ficaram o quê? Calados. Só está fazendo essa interligação. De como, de que modo eles ficaram calados. Predicado nominal. Novamente, ó, possui verbo de estado, ou seja, os verbos chamados de ligação. Os principais: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, tornar-se, andar no sentido figurado, viver e virar. É aquele cujo núcleo é o predicativo do sujeito. Exemplo, ele estava feliz. Então, feliz, predicativo do sujeito. E eu tenho o predicado verbal. Possui como núcleo um verbo significativo, um verbo de ação. O mundo parou de repente. Então, sujeito simples, o mundo. Predicado, parou de repente.
tipo de predicado verbal, porque eu tenho um verbo de ação significativo, tá? A palavra mais importante do predicado, ou seja, o núcleo, é um verbo significativo. Significativo é a mesma coisa, um verbo de ação. Então ele não liga apenas o mundo de repente, tá vendo? Ele diz que ele parou, então antes dele parar ele estava o quê? Girando, no sentido de girar mesmo. Pode ter outros sentidos ali, né? Bom, turma, eu termino por aqui e eu deixei o quê? Lógico, atividade. Essas atividades, tudo sobre o que nós estudamos até agora em relação a sujeito, predicado, transitivo direto, indireto, alguns para marcar, outros para escrever, e aí vocês façam da maneira que for melhor para vocês estudarem depois. Se vocês quiserem copiar, pode copiar. Se quiser apenas responder, apenas respondam, ok? E na próxima aula eu faço a correção dessas atividades. Bom, lembrem-se, juntos no caminho certo.